Queridos amigos, família Ibirajara, estamos aqui nesse encontro virtual treinando, né? E com a ajuda da Priscila conseguimos chegar a esse formato. Vamos ver se dá certo. Estamos aprendendo juntos. E esse formato é bom que a gente consegue ver os slides, fica mais animado, né? E o tema de hoje, eu gostaria de dizer que ele foi escolhido lá atrás e seria hoje aquele tipo perguntas e respostas sobre a obra de Joana. E seríamos eu e o Carlinhos, que a gente está naquela fase de teste, né, desse novo formato de reunião pública. E não divulguei o tema de propósito. Eu acho que aqueles atentos lá no boletim sabem até qual será o tema, mas não divulguei de propósito. Eu queria primeiro convidar vocês a olharem esta caixa. Que caixa estranha, usada, né? Tá meio amassada ali daquele lado. Parece que ela já foi transportada para baixo, para cima, né? Uma transportadora imensa, e ela ficou lá no meio de outras caixas. Parece ser uma caixa bem forte, aguenta o tranco, mas tem também uns pontos frágeis nessa caixa, né? Pois é, amigos, essa caixa é uma metáfora, né? Uma representação do que somos nós quando encarnamos, quando chegamos aqui na Terra. Somos assim, não somos uma caixa zero bala bonitinha, igual aquele bebezinho que chega na maternidade, não. Nós somos essa caixa aí que já viveu experiências, que tem partes que são reforçadas e são capazes de serem bastante úteis, né, de transportar coisas, levar utilidades, mas também tem partes que são frágeis e que a gente tem que ter cuidado quando manusear, quando mexer. E é exatamente sob esse ponto de vista que nós vamos conversar essa noite, eu e o Carlinhos. Vamos explicar como é que isso vai acontecer. Carlinhos vai entrar em outro vídeo respondendo a 3 perguntinhas a respeito do nosso tema. Assim a gente não deixa aquele formato perguntas e respostas abandonado, né? Precisamos dar forma, plasmar essa reunião pública cheia de pessoas perguntando e trocando opiniões, né? Porque a dúvida mexe com o pensar, a gente precisa mexer com a cabeça. E aí o resto todo vai correr muito bem. Então vamos lá, qual será o tema de hoje? Ó, tá aqui. Saúde e bem-estar. É sobre saúde e bem-estar que nós vamos conversar. Será que saúde é a mesma coisa que bem-estar? Será que eu posso ter uma coisa e não ter a outra? Como vai funcionar isso? E o que eu posso fazer para melhorar essa minha caixa? Para tornar essa caixa que eu sou ao encarnar, e já, né, já tenho essas experiências dessa vida, um invólucro melhor, mais útil, mais reforçado, competente, hábil a desenvolver o papel, a tarefa ao qual eu encarnei, né? Eu vim fazer aqui alguma coisa, eu preciso me preparar. E assim a gente vai reforçando a nossa caixa, né? Então vamos lá, saúde e bem-estar. Primeiro que eu gostaria de trazer para vocês é que esse estudo está sendo baseado no livro Momentos de Saúde, capítulo 5, que tem o mesmo nome, Saúde e Bem-Estar, de Joana de Ângeles. E ela começa, ela inaugura o capítulo dizendo o seguinte: não tem nada a ver com saúde a princípio, né? Ela diz: o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade futura da realização. Então é preciso que nós tenhamos um projeto de vida, um projeto de renovação, um projeto que a cada momento para nós vamos identificando através dos nossos desconfortos, através dos nossos medos, das nossas dúvidas, onde nós precisamos planejar e formular esse projeto que somos nós, né? Esse ser pleno, individuado, esse ser melhor, esse cidadão. Então vamos trabalhando essas frentes todas, mas não pode ser de qualquer forma. Tem que haver um planejamento.
E quanto maior e melhor for o nosso planejamento, o seu planejamento, esse projeto terá um resultado futuro muito mais consistente, válido, não é? Não será aquele projeto mais ou menos que a gente chega no final e diz, nossa, se eu não tivesse perdido aquele tempo, se eu tivesse me dedicado mais, aquelas coisas todas que fazem parte ainda do nosso cotidiano, da nossa alma. Então ela chama atenção para esse projeto. Nós podemos, por exemplo, hoje instituir que o nosso projeto é bem-estar e saúde. Né? É uma boa temática. E aí vamos ver como é que lá no futuro essa realização acontece. E aí ela segue dizendo para a gente assim, olha que interessante. Da mesma forma, uma sementeira de cardos com adubação frequente, outra colheita não resultará senão de espinhos. Aí eu fui pesquisar na internet. O que é cardos? É essa foto que está aí, ó. Olha, imagina uma plantação dessa planta que, claro que tem utilidade, a gente não está falando mal dos cardos, né? Eles servem para alguma coisa, mas é só um exemplo. Imagina uma plantação de cardos regada, né? E onde nós investimos, onde colocamos a nossa energia, vamos lá conversar com cardos, da mesma maneira que a gente faz aqui com o meu manjericão, eu converso com ele, tá lindo, pena que eu não posso ir lá mostrar para vocês, né? Mas imagina se ao invés do manjericão fosse uma plantação de cardos. E mais ou menos é isso que acontece, porque nós acabamos, né, por um descuido, por hábitos, por atavismos, direcionando a nossa forma de proceder e pensar de forma a alimentar as sensações ácidas, os sentimentos infelizes, o desconforto emocional. É muito mais fácil que lembremos dos momentos de dor, e aí a gente vai enumerar um monte aqui, do que aqueles momentos que nós fomos verdadeiramente, essencialmente felizes. Não o feliz para tirar foto, para botar na parede, no quadro, mas o feliz interno. São momentos que nós passamos, sentimos essa felicidade, mas a gente quase não registra porque nós não valorizamos isso. Então é como se nós estivéssemos plantando diariamente os cardos e deixando para lá aquelas emoções, aquela planta, aquela flor que vai nos trazer um cenário muito melhor em termos de alma, em termos de ser humano. E aí, na sequência, ela traz para a gente uma reflexão, que é sobre a multidão. E ela logo coloca que nós vivemos, né, em multidão e que o que parece, né, como essa multidão, como essa sociedade se comporta. E ela diz assim, que a expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas. Olha o espinho lá da plantação dos carros. Loucubra, pessimismo. Agasalha, mal-estares. Parece que a gente gosta de... E aí, como é que você vai? Ah, tô com uma dor. A gente primeiro lembra da dor. Será que uma pessoa, como você vai, não existe várias formas de se responder essa pergunta de uma maneira positiva e não contar a sua dor, né? E aí, às vezes, a gente escuta diálogos que parece até que os interlocutores estão disputando qual é a dor maior, qual é a doença que cada um porta, que é mais importante, mais significativa, que merece mais piedade, compaixão. Então, nesse movimento, né, a mentora chama a atenção que nós precisamos sair descolar dessa multidão. Nesse ponto, a multidão não tem razão. Precisamos ser o diferente, mas ser de verdade, né? A gente escuta, às vezes as pessoas falam, como é que você vai a cada vez melhor? Também não disse nada. Porque não está sentindo isso. É uma frase decorada. Precisamos sair da decoreba e ir para a ação, cuidando de fato do que precisa ser cuidado, que é o nosso sentimento. Só que o nosso sentimento, ele se expressa a partir do nosso pensamento, que é esse ponto que nós precisamos cuidar. Olha o que ela fala, isso está lá no livro Ilumina-te. Ela diz que
nós emanamos energias, e isso é uma verdade, né? Nós, quando muitas vezes chegamos no ambiente, não estamos nos sentindo bem, saímos correndo, começamos a ter dor de cabeça. Ah, é mediunidade. Não, não é mediunidade. É porque todos nós temos essa sensibilidade de perceber esse movimento, essa energia. É claro que os nossos amigos, os nossos irmãos médiuns têm isso muito mais exacerbado, mas todos nós temos essa percepção daquele lugar que é bom para mim, daquele lugar que eu vou, mas tem que fazer uma prece antes, não gosto de ir, não sei por quê, né? Ou quando encontramos com certas pessoas, a gente não gosta, outras a gente de cara diz, nossa, amei, né? Então isso tudo se deve ao nosso pensamento, à nossa emanação das energias, ó, tá aí escrito. E ela diz que essas energias que nós emanamos, né, jogamos para fora, elas são sustentadas pelo pensamento e pelos nossos desejos, pelas nossas aspirações. Por isso que a gente não tem que descartar, estou desejando mal, mas por que você está desejando mal para alguém? É isso. Ou então estou desejando bem, por que você está desejando? O importante é o porquê. A gente tem medo de admitir certos desejos, certas aspirações que não são assim politicamente corretas, vamos dizer assim, quando na verdade a gente deveria encarar, né, no nosso ambiente de solidão interior, né, no nosso, fazendo companhia para nós mesmos, encarar e perguntar: o que isso quer me dizer? O que essa vontade está querendo dizer para mim? E aí corrigir, né? Colocar essa vontade no caminho certo. E muitas vezes nós vamos tirar dali, desse desejo a princípio equivocado, uma energia de trabalho, de ação, de cuidado, de vigia muito grande, para que possamos, de fato, nos tornarmos aquela caixa fortalecida. A caixa útil, e não virar aquele papelão jogado fora, ao relento, molhado, que não serve para nada. Outro ponto que ela fala, que sustenta as energias, são os comportamentos morais. Muitas vezes nós reproduzimos bons comportamentos morais, mas em essência nós ainda não temos isso introjetado. Quero dizer, fazemos uma força danada para parecer. Mas por dentro mesmo ainda não conseguimos nos sentir confortáveis com esse comportamento moral. Tá ótimo, continue assim, porque o caminho é esse. A gente tem que treinar. Só que nesse momento do desconforto, muitas vezes nós esquecemos de um detalhe importante. No momento do desconforto é hora de voltar para a casa interna, para o silêncio interior e perguntar: por que esse comportamento moral ainda não é automático em mim? O que está me faltando? Então, a vida interior, ela é rica de perguntas e respostas. E a gente tem que estar a todo momento se observando. Nós somos o observador e o observado de nós mesmos. Enquanto nós não fizermos esse trabalho de aproximação, esse trabalho de amor, esse trabalho de encontro, de conciliação e reconciliação conosco mesmo, nos percebendo, qual é a energia que eu emito? Como é que anda meu pensamento, meu comportamento? Não como se eu fosse uma juíza, uma censora, mas como aquela pessoa que quer educar, que quer autoeducar-se, né? Temos também um estudo sobre esse assunto. E a Joana diz que isso expressa a nossa conquista evolutiva. Quanto mais atenção nós tivermos para o nosso pensamento, os nossos desejos, os nossos comportamentos morais, isso expressa em que ponto nós estamos, né? Então, aqueles que não ligam para isso estão no outro ponto da evolução. A gente também sabe que é assim mesmo, né? O importante é onde eu estou, né? Essa é a grande questão. E aí, seguindo nessa reflexão, ela diz para gente que enquanto o ego, né, que é aquela parte que a gente a parte consciente, mas nós sabemos que nós temos uma parte inconsciente importante e muito, 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 muito maior do que essa parte consciente, que é gerida, administrada
por esse ser chamado, né, essa parte de nós chamado ego. Enquanto o ego pode mascarar-se e apresentar-se com valores que realmente o ser não possui, né, a gente faz aquela coisa, né, a gente tenta ser aceito. E muitas vezes nesse movimento, nessa necessidade, nessa carência que nós temos de sermos aceitos, de pertencermos, a gente mascara e tenta mostrar o que a gente de fato não tem. E isso acontece com nessas ondas contínuas que são produzidas, isso acontece e o outro vai percebendo que nós não somos essa cereja do bolo que a gente está tentando vender. Justamente porque nós emitimos essa emanação, essa onda do que realmente somos, da verdade. E aí a gente não convence. Então, somente vamos nos transformar e sermos pessoas verdadeiramente religiosas, amorosas, compreensivas, tranquilas, serenas, saudáveis, portadoras portadoras e usufrutuárias de bem-estar, se nós olharmos para esse pensamento, esse comportamento moral, os nossos desejos. Porque o ego às vezes convence a gente, fiquei tão bem na foto, todo mundo disse que eu estava ótima, nossa, elogiaram até aquela minha atitude, mas será que interiormente é isso mesmo? Isso pode ser um grande esforço do ego. Vamos fazer um esforço, né, para sermos verdadeiramente, em essência, melhores. E aí, sobre esse ponto, né, ela diz que muito embora, né, nós fazemos essa força, ainda que fôssemos extremamente desenvolvidos moralmente, espíritos evoluídos, né? Mesmo assim, haveria determinadas provações inevitáveis, porque procedem de outras existências. Então, não nos garante, se nos transformarmos energeticamente nesse ser melhor, né, se pudéssemos fazer isso rapidamente, o que sabemos que não é possível, porque é um processo de observação e cuidado e zelo e amor próprio. Mas se pudéssemos fazer isso, ainda assim haveriam provas inevitáveis. A grande questão, olha a foto aí do menino, ele está ali fazendo essa prova no sofrimento, né? A grande questão é o seguinte, como é que eu vou fazer a prova? Se eu estiver equilibrada moralmente, se eu estiver envolvida em pensamentos otimistas, e o otimista, eu quero abrir um parênteses agora, não é aquele bobo que acredita que tudo vai dar certo sempre, aquela frase feita, não. Deus está no comando, está tudo certo. Sim, Deus está no comando, mas o nosso otimismo tem que ser produtivo. Nós temos que ser aquele otimista que conhece a parte que a gente pode fazer e dá conta e faz. E aí depois eu vou aprofundar essa história numa historinha que está aqui também no livro. Então, por enquanto, o que a gente precisa entender é que nós vamos passar pela aprovação, mas o grande objetivo nosso nesse momento é não ficar assim, igual o menino, ansioso, suando frio, nervoso. Quando chegar a aprovação, ok, a gente encontra, né, na fé, a serenidade, no apoio, na rede de solidariedade que nós estamos vinculados, nós encontramos dentro de nós mesmos o grande suporte para passar pelas provações com naturalidade, porque elas virão de todo jeito, né? Então essa é a grande diferença, não é que a pessoa não passe, passa, mas ela passa com bem-estar. Ainda que essa aprovação esteja na área da saúde. A gente passa com bem-estar e a gente já começa a ver a diferença entre saúde e bem-estar. Bom, prosseguindo, tem alguns impeditivos aí na nossa vida. Todo mundo tem essas questões aí conturbadas, né? Nós temos questões complicadas, conflitos na área da afetividade, né? Com certeza. Somos apaixonados, mas logo largamos aquilo que a gente apaixonou, porque alguma coisa não nos autopromoveu, não deu ao nosso ego aquela satisfação de brilhar,
e aí a gente desiste, larga para lá. Temos também características de dominação, né? Se acatam a nossa vontade, a gente gosta mais da pessoa, né? Mas se aquela pessoa diz pra gente, ah, não concordo com você não, acho que não vou fazer dessa forma, a gente já fica mais triste com essa pessoa, fica menos animado quando ela liga, não é? Isso aí é esse nosso desejo de dominação. E a gente também tem uma carência em que normalmente a gente acaba exigindo que os outros demonstrem amor por nós. Ah, nem me ligou. Ligou para fulano, estou aqui no isolamento, nem me ligou. E por que você não liga? E por que você não pergunta? E por que você não age? E é aí que a pessoa saudável, né, o ser saudável, ele se manifesta. Porque ele começa a abandonar essas características do passado, que nada mais são do que mecanismos de sobrevivência que precisamos, né, lá atrás, lá estivemos comprometidos com esses mecanismos de sobrevivência lá atrás, para que pudéssemos chegar aqui, mas que agora já não são mais necessários para nós. A gente já pode largar isso para lá. Já estamos carregando peso morto, né? Então, quando nós percebermos esses comportamentos em nós, olha a observação como é importante. Quando nós percebermos traços desses comportamentos nos nossos desejos, será que eu quero porque quero? Será que eu preciso tanto assim? Será que esse meu desejo não é mais uma vingança e aí eu vou promover dentro da minha afetividade conflitiva, né, uma satisfação daquilo que eu queria, daquilo que eu acho que é justiça? Né? E a nossa carência, quando começa a gritar e a gente fica triste porque o filho não ligou, o neto não apareceu, eu tive que pedir para alguém lá, o vizinho, fazer as compras para mim, não. Parece até que eu não tenho família, o que, que o vizinho vai pensar? E essas formulações todas, né, da nossa vida que giram em torno disso, porque quando nós imaginamos erroneamente que ao estarmos com esse conjunto, com essa teia satisfeita, estaremos com a nossa sobrevivência garantida. E já não é mais necessário. Nós sobreviveremos a qualquer situação. Já não temos mais dúvida disso. Essa nossa caixa, ela já foi para várias transportadoras, entrou e saiu, a gente já sabe que nós teremos ainda muitas viagens. Então não precisamos mais desses mecanismos. Isso é coisa daquela alminha infantil que éramos. Agora já somos diferentes. E aí, dito isso, ela diz que a carência afetiva e a insegurança normalmente produzem comportamentos antinaturais, comportamentos instáveis, que chamam a atenção de forma desagradável. Olha, carência e insegurança. E ela está querendo dizer o seguinte, que o natural é nós sermos seguros e plenos de amor por nós mesmos e pelos outros. Mas nós temos um trabalho danado, nós gastamos uma energia verdadeira num comportamento que é antinatural. Porque se agíssemos simplesmente com a fé, trabalhando esse nosso interior, esse nosso inconsciente, esse nosso self, alinhando esse self com o ego, botando os dois ali juntinhos, casadinhos, nossos comportamentos seriam naturais, né? Segundo as leis de Deus. E nós não teríamos, não sofreríamos essa necessidade de ser visto pelo outro. E nossa insegurança iria chegar a zero. E chegará, com certeza. O que ela quer chamar a atenção aqui é que nós gastamos energia num comportamento antinatural. Se nós apostarmos no comportamento natural, por ser natural, a gente não vai precisar gastar quase que energia nenhuma. Então, o que ela está querendo dizer aqui é, olha, amigo, se entrega. Larga essa tua carência, larga esse hábito, esse atavismo, perca o medo. Você está seguro, estamos todos seguros, né? Não tem acaso. Então perca isso e você vai gastar muito menos energia, vai poder alocar energia para outras coisas, né?
E aí na sequência, senão isso aqui vai ficar grande, eu tenho que ser mais rápida, ela fala dos atavismos infelizes. Atavismo é aquilo que a gente traz lá de trás, aqueles vícios da nossa caixa, aquele pedaço da caixa que não tá bom. Isso tem um reflexo no nosso eu hoje. E ela chama atenção que esses atavismos infelizes não vão nos abandonar enquanto nós não os deixar. Então, na verdade, nós temos aquela relação de querer ficar acalentando essa parte que nos traz de infelicidade, que não é positiva. A gente não olha para o positivo. A gente só olha para o negativo. Ah, porque eu sou assim mesmo. Na outra encarnação, o melhor é aquele discursinho que ninguém aguenta mais. Então, vamos abandonar isso para lá. Larga isso para lá. Né? E aí nós vamos ter um comportamento natural. Aí na sequência ela diz pra gente que os atos saudáveis, e é aí que a gente tem que investir, eles granjeiam mérito para superar aqueles outros que são danosos. Então quando chegar a prova, se a gente tiver os méritos, a gente vai ter que fazer a prova. Olha o menino aí, vai. Nós vamos fazer a prova. Mas olha como esse menino está fazendo a prova animado. Será que ele está com medo? Será que ele está preocupado? Será que ele acha que não vai passar? Ele está em segurança. Né? Os professores de plantão aqui vão dizer, mas não é prova não, ele está escrevendo o livro. Mas tudo bem, gente, vamos fingir que é prova, porque eu não encontrei a foto da prova com o menino fazendo aquela cara de segurança, tá bom? Então vamos lá. E aqui chega a nossa história. Ela conta isso no momento de saúde. Ela conta que um sábio com seus discípulos estavam andando por um caminho tortuoso. E aí viram um carro atolado lá naquela estrada lamacenta. E o motorista do carro ajoelhado, fazendo uma prece sentida, pedindo a Deus que ajudasse a ele a desatolar aquele carro daquele lodaçal, porque estava muito atolado, não era possível e tudo mais. O sábio e os discípulos olharam aquilo, até acharam, poxa, que bom, ele está pedindo para Deus para ajudar, e seguiram. E aí, nessa estrada tortuosa, lá na frente, encontraram outro carro atolado. E aí, o motorista estava muito zangado. Estava até assim, esbravejando. Mas ele, no mesmo momento que ele estava zangado, ele fazia aquela força para empurrar o carro, para tirar o carro do atoleiro, apertava, puxava e tal. Naturalmente, o sábio e os discípulos foram ajudar e fizeram a força, desatolaram o carro. E aí o motorista foi embora, o sábio começou a andar e os discípulos disseram, poxa, mas o outro estava rezando, a gente não foi nem ajudar. Esse aqui estava até esbravejando, não estava muito bem, né, equilibrado, mas a gente pegou e foi logo ajudar ele. E aí, eu vou até ler porque é muito legal. O sábio, sem se perturbar, disse: o que orava, aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, merecendo auxílio. Em qual lado nós vamos ficar nessas questões todas que estamos vivendo? Nós vamos ficar ali, ajoelhado, rezando, isso é muito bom, não vamos dispensar a prece, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Nós temos que merecer o auxílio. E aí eu trouxe do livro Plenitude, onde ela fala da autocura, 4 passos para nós treinarmos nesses períodos que vão nos ajudar. É a forma de nós estarmos conectados com Deus e ao mesmo tempo trabalhando para tirar o nosso carro do atoleiro. Vamos lá. Primeiro, observe-se o pensamento a fim de que irradie energias positivas saudáveis. Sabe aquela coisa de ficar vendo a televisão 24 horas por dia, é a mesma coisa toda hora? Limita, gente. Vamos saber da informação sim, mas só escolhe um jornal e assiste, ponto. Sabe aquela coisa de escutar aqueles áudios, né, no Zap, aquele negócio que não tem fim, a gente não aguenta? Limita isso também. Vai ler um livro.
vai fazer outra coisa. Vai procurar algo que te proporcione um pensamento a fim de que irradie energias positivas saudáveis. Primeiro passo. Depois, manter a sintonia mental com a fonte do poder. Olha a foto aí. Eu acho que nós somos as crianças. E esse que está segurando essa criança, que a gente nem sabe quem é provavelmente o pai da criança. Certamente nesse momento, Deus, que é o nosso Pai, está assim conosco, está nessa relação. Mas se nós não estivermos em sintonia com esse Pai, com essa fonte de poder, não vai nos adiantar muita coisa. Terceiro passo, cuidar do descanso. Então vamos ficar em casa, não seria nem descanso aqui, mas é respeitar as indicações técnicas, médicas, respeitar isso, tudo isso que tem sido dito. Cuidar da nossa dieta, não vamos aproveitar para fazer excessos, porque aí tudo bem, você não, né, resolve uma parte, mas causa outros, né, outros problemas. Da higiene aqui, vamos falar de higiene mental também, vamos falar só da higiene corporal, que é importante, mas a higiene mental. Prece, meditação. O pessoal lá no grupo Joana tá fazendo direto. Né? Vamos nos esforçar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para pensarmos nas nossas soluções, nas nossas questões. E para isso existem disponíveis assim, vários métodos que a gente até pode lá na frente conversar sobre eles, para que a gente possa fazer essa higiene mental, né? Conectarmos com o nosso Deus interior, mantendo ordem nas atividades. Então não é bagunça, né? A gente tem que ter uma rotina saudável. Quarto passo, canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Esse é o otimista. Ele se esforça, ele corre atrás, ele participa como um cidadão da sociedade, mas também ele coloca pensamentos e ações dentro da mesma caixinha do amor, da compaixão, da justiça, da equanimidade e da paz. Dito isso, a gente já chega à conclusão, esse slide é da Daisy, tá? Tá dando crédito aqui. Ela coloca nos dias gloriosos que enquanto nós tivermos bem-estar físico, mental e o trânsito social harmônico, nós podemos nos considerar como pessoas com saúde, mesmo que estejamos doentes. Olha a foto aí. Tudo é como a gente vai encarar a prova. Lembra do menino nervoso? Esse é o ponto. Como é que eu vou passar pela prova? A prova virá, de um jeito ou de outro, num momento ou no outro, ela virá. Mas como é que eu vou passar por ela? Então, a saúde, ela está ligada à forma como eu reajo a essa prova. E aí, na sequência, ela diz que a saúde é, desse modo, o estado natural da vida. Lembra que aqueles comportamentos aflitivos, de dominação, de poder, aquela carência, aquilo era um comportamento antinatural e por isso a gente gastava uma energia enorme, a gente gasta, né? Gastava, que bom, já estou pensando de forma otimista. Pois é, a gente gastava uma energia enorme lá atrás. Pois é, olha aqui ela em outro livro confirmando essa ideia. Porque ela diz que a saúde é o estado natural. Então vamos viver essa saúde. Não importa em que condição temporária nós estejamos. E ela na sequência diz, aliás, eu botei essa foto aqui da carta na manga que eu lembro da Daisy. Toda vez que ela comenta isso, que a gente deve substituir os nossos pensamentos, ela diz, você tem que ter um pensamento carta na manga. Aí botei aqui em homenagem dela, minha parceira. E aí Joana fala assim, toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio,
perverso, malicioso, injusto, nossa, quanta coisa que a gente pensa, hein? De imediato substituir por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando esse pensamento com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Então não é um treinamento para o ego, é um contato com esse Deus interno nosso que vai nos cuidar, nos direcionar de forma positiva, sem julgamento. Todos nós passamos por esses pensamentos servis, doentios, perversos, etc. Mas todos nós podemos, carta na manga, ter outro pensamento. Pode começar com uma paisagem, um mantra, uma vibração de amor, qualquer coisa que nós possamos colocar naquele lugar e irradiarmos numa outra faixa vibratória, numa outra sintonia. E assim nós vamos, passo a passo, dia a dia, segundo a segundo, minuto a minuto, construindo o quê? A nossa saúde, o nosso bem-estar. E aí, meus amigos, chegamos ao final. Uma pessoa que consiga seguir esses passos, fazer isso tudo, passar pela prova serenamente, com saúde, seja ela qual for, em que área for, como é que vai chegar no final da existência? Hein? Como será a sua caixa ali, ó, no final da existência? Ela já vai ser uma caixa bem colocada, reforçada, capaz de ser, na verdade, um presente para si mesmo e para toda a humanidade. É isso. Precisamos ter isso na nossa mente, esse objetivo em nos tornarmos um presente para o outro, para a humanidade. Como tivemos grandes e lindos e maravilhosos presentes, a começar com Jesus. Então, que sejam essas as nossas metas, que possamos nos disciplinar para isso. E aqueles que acharem interessante, podem me pedir pelo Zap que eu mando o PPTzinho em PDF, eu acho que dá, eu acho que vai ter que ser link, que ele está um pouquinho pesado. Mas não acabou não. Hoje está intenso o negócio, porque ainda temos o Carlinhos, que vai responder 3 perguntinhas que eu vou adiantar aqui para vocês, tá? Em outro vídeo, vai estar embaixo, e aí as perguntinhas são: 1. Como realizar a higiene mental? Pergunta 2, Carlinhos. Se eu fico doente, é decorrente de ações dessa vida ou de vidas passadas? Vamos ver como é que ele vai responder isso. Eu soube que ele vai contar umas histórias bacanas também. Como pessoas que têm doenças sérias, essa é a pergunta número 3, ou mesmo incuráveis, podem manter uma postura mental positiva ou mesmo tirar uma lição de aprendizagem desta situação? Então vamos lá. Eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo que eu também vou assistir do Carlinhos e desejo a todos que possamos passar pela prova com muita tranquilidade, com muita união, com muita alegria no nosso coração, porque só alunos que já são mais maduros têm os testes mais difíceis. Então, com certeza, estamos, né, como trabalhadores da última hora, fazendo jus ao nosso salário, né? Que sejamos dignos, né, em todo esse percurso, ou pelo menos o maior nível de dignidade possível, tá? Um beijo carinhoso para vocês, uma saudade imensa e adorei fazer esse vídeo aqui, tá? Que Jesus nos abençoe.